Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senador, companheiro de tantas lutas aí na questão social de combate às drogas e ao crack, Wellington Dias, ex-governador do Piauí, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, esta foi uma semana onde falamos muito sobre corrupção e os prejuízos que ela impõe ao nosso país. Enfoquei ontem que nós perdemos no ralo da corrupção 85 bilhões de reais em apenas um ano. Dinheiro que poderia financiar a saúde, a educação, a segurança e até os pequenos agricultores. Quero colocar um outro tema, um outro item nesta lista de prioridades. O dinheiro que a gente perde ou é desviado pela corrupção poderia também ajudar os agricultores brasileiros atingidos pelos desastres naturais, como a seca no Rio Grande do Sul e na região sul e também na Bahia, ou o excesso de chuvas na região norte. Ontem, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, aprovamos um requerimento para discutir em audiência pública a renegociação da dívida dos agricultores das regiões atingidas pela seca e pelas cheias em diferentes regiões do Brasil, proposta pelo nosso presidente, senador Assir Gurgás. Foram convocados para essa audiência, em uma data a ser confirmada, os ministros da Fazenda, Guido Mantega, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Essa é uma audiência da maior relevância. As dimensões continentais do nosso país, juntamente com as dramáticas mudanças climáticas experimentadas pelo planeta no curso das últimas décadas, decorrentes da poluição à atmosfera e do chamado efeito estufa, têm aumentado ano após ano os riscos das catástrofes naturais. Entre alguns dos mais graves eventos da natureza, destaco a ocorrência de longos períodos de seca em todo o Nordeste e também no Rio Grande do Sul, ou as enchentes que atingem dezenas de milhares de cidadãos em estados como Acre, Santa Catarina e Minas Gerais, entre tantos outros, alcançando, como se vê, todas as regiões do nosso imenso país. Uma coisa é certa, faça chuva ou faça sol em excesso, a atividade agrícola do norte ao sul do país, do leste ao oeste, será sempre atingida. No norte, é o excesso de chuvas que agora provoca cheias dos rios, principalmente no Acre e na Amazônia. Já na região nordeste, a seca atinge cerca de 3 milhões de pessoas. Só no Rio Grande do Norte, por exemplo, 139 municípios já decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas. Em março, choveu 20% menos do que era esperado para esse período, e as lavouras estão quase todas perdidas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou na semana passada medidas para socorrer essas regiões, prorrogando as dívidas dos agricultores até dezembro deste ano. A falta de chuvas também atingiu o meu estado no ano passado. No Rio Grande do Sul, 291 cidades decretaram situação de emergência e mesmo depois de alguns meses a agricultura ainda conta os prejuízos e ainda, claro, todos esses municípios, porque a receita será impactada negativamente. A produção de soja no meu estado deve ter uma quebra da safra de verão da ordem de 50%, metade da produção da soja perdida. A seca não só ocasionou as perdas já esperadas, mas alterou a qualidade dos grãos, o que foi determinante para alguns produtores sequer colherem a soja que foi plantada. Com as perdas determinadas pela seca, o custo de colher é maior do que o lucro possível com a lavoura dizimada e do pouco que iriam recolher da terra. No distrito de Restinga Seca, do município de Restinga Seca, na região central do estado, por exemplo, os produtores até já desistiram de colher o que plantaram porque não haveria nenhuma compensação. Todos esses fatores devem determinar um prejuízo, só no meu estado do Rio Grande do Sul, de mais de 5 bilhões de reais. E vocês sabem que quando a lavoura ou o campo vai mal, a produção agrícola vai mal, as consequências virão para a cidade, na geração de menor
número de vagas de empregos no comércio e também na indústria. São menos automóveis, menos geladeiras, televisores, menor quantia de produtos que são comercializados por conta dessas dificuldades. Até mesmo uma consulta médica ou um tratamento dentário é adiado, a mensalidade na faculdade do filho é também postergada e há uma cascata de problemas decorrentes desta situação de perdas na agricultura. A estiagem que castigou o Rio Grande do Sul também atingiu a produção de leite, já que temos, no caso do Rio Grande do Sul, a segunda maior bacia leiteira, atrás apenas do estado de Minas Gerais. Um levantamento da Emater do Rio Grande do Sul, a região noroeste do estado teve uma redução da produção de leite da ordem de 30%, porque a seca reduziu as pastagens para o gado leiteiro. O custo de produção do leite já aumentou 25%. E as poucas chuvas que chegaram à região nos últimos meses não animam os produtores. Diante dessa realidade, creio que está mais do que na hora do governo tratar da implementação da Lei 137 de 2010, que trata da criação do Fundo de Catástrofe. Essa matéria foi sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2010, mas desde então se espera pela sua implementação. Este fundo cria reserva de recursos que pode garantir a atuação de companhias de seguro no mercado agrícola brasileiro, dando ao produtor segurança na hora do plantio e colheita, sobretudo com relação à sua renda. Hoje, no Brasil, a cobertura de seguro atinge apenas 5 milhões de hectares, menos de 10% da área plantada em todo o país. É o seguro do crédito, não seguro de renda. A possibilidade de grandes prejuízos por causa dos problemas climáticos e a falta de garantias financeiras afastam as companhias seguradoras dos negócios rurais. Aliás, esse tema, o seguro rural, foi amplamente debatido numa audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, durante a Expo Direto no dia 9 de março, em Não Me Toque, quando o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias, abordou com muita clareza e competência as necessidades e as demandas nessa área. Ele, um profundo conhecedor e autor de várias iniciativas nesta casa a respeito dessa matéria. Mas como podemos aceitar que o Brasil, o terceiro maior exportador agrícola do mundo, continue produzindo sem que essa produção esteja assegurada, como ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo? O fundo de catástrofe poderá ser usado para pagar parte das perdas, evitar a falência das seguradoras, mas principalmente dos agricultores, e permitir a criação de uma política de seguro agrícola no nosso país. O problema é que, para entrar em vigor, precisa-se a regulamentação por parte do Ministério da Fazenda e ainda não há previsão de quando isso vai acontecer. Aí também se justifica muito a presença do ministro Guido Mantega neste convite que o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Ciro Gás, fará em nosso nome ao ministro da Fazenda, ao ministro da Agricultura e ao ministro do Desenvolvimento e Reforma Agrária. A lei estabelece que o fundo será composto por recursos da União de até 4 bilhões de reais e da iniciativa privada, como empresas de seguros, resseguros, agroindústrias e também cooperativas. Mas ainda falta definir como é que esse novo instrumento deverá funcionar na prática. Não há outra conclusão. O Brasil continua e está atrasado nessa matéria, precisa avançar muito. As previsões de aumento de catástrofes climáticas são a cada dia mais concretas. Os institutos de meteorologia têm trabalhado com a precisão de equipamentos cada vez mais modernos e avançados. Estatisticamente, é certo que o Brasil será atingido por novos períodos de seca ou também enchentes. Mas quando esses desastres naturais chegarem, o que o governo vai fazer? A resposta é uma só. O governo brasileiro vai gastar mais dinheiro socorrendo agricultores do que gastaria se tivesse em funcionamento ou em vigor o Fundo de Catástrofes funcionando, amparado por uma nova política de seguro agrícola. É exatamente a falta desse seguro que agrava os problemas dos agricultores. Falta uma política que assegure a renda ao agricultor. No caso da agricultura familiar, o Pronaf+ já dá essa segurança, que além da garantia quando há perda
da indenização pela perda, há também o acréscimo de uma renda para o agricultor para enfrentar o período subsequente à colheita, que teve efeitos muito negativos provocados por essas catástrofes climáticas. É preciso também dar cobertura aos agricultores médios para esta segurança. Além disso, tenho trabalhado já há algum tempo para que o governo federal inclua no pacote de ajuda aos agricultores a prorrogação do PSI, que é o Programa de Sustentação de Investimentos mantidos pelo BNDES. Solicitei informações sobre o programa à liderança do governo aqui no Senado e também à assessoria parlamentar do Ministério da Fazenda, porque o Conselho Monetário Nacional, na reunião do dia 28 de março, o senador Roberto Requião deveria ter examinado essa matéria, mas não obtive resposta do Ministério da Fazenda. Somente ontem, após a minha crítica junto à Comissão de Agricultura sobre esta falta de informações, eu recebi no meu gabinete telefonemas do Ministério da Fazenda e que o ministro Guido Mantega estaria preocupado em saber o que havia acontecido para dar as convenientes respostas. Eu considero essa atitude um pouco de desatenção para com os senadores. Afinal, nós estamos aqui, senador Requião, senador Mozarildo, senador Wellington Dias, representando os nossos estados, trabalhando não em função de interesses particulares, mas trabalhando aqui intensamente para corresponder à expectativa dos nossos eleitores, dos nossos produtores rurais, de todos os setores da nossa sociedade. Então, nós não pedimos por questões pessoais, mas para atender interesses coletivos. E eu queria dizer que nós precisamos ter, de parte do governo, um trato republicano para essas matérias, e tenho certeza que é esta também a responsabilidade do governo na relação, seja com os parlamentares que integram a base de apoio ao governo, seja também os senadores de oposição. Essa é a relação republicana que nós esperamos. Aliás, a própria presidente Dilma Rousseff, quando veio aqui nesta casa, ou no Congresso Nacional, apresentar a sua mensagem de posse, disse que teria com o Congresso essa relação republicana. Como sabemos, o capitalismo tem no risco da atividade econômica uma das suas principais características. Porém, a falência injustificada de indivíduos e empresas não é do interesse dos cidadãos que contam com a iniciativa privada para a geração de empregos e renda para a maior parte das pessoas nesse processo de economia de mercado. Não posso imaginar que a falência dos nossos agricultores seja de interesse de qualquer autoridade brasileira. Nos últimos anos, foram esses mesmos agricultores que garantiram o crescimento do produto interno bruto com a exportação de commodities como a soja, por exemplo. A indústria de transformação vem perdendo espaço no produto interno bruto, infelizmente. E as previsões indicam que a agricultura vai continuar ocupando esse espaço de destaque. O Ministério da Agricultura tem estudos que mostram que o Brasil será o principal fornecedor mundial de produtos agrícolas em menos de 10 anos. Está aqui também o senador do Paraná, o senador Requião, ex-governador, que tem nesse estado uma espécie de celeiro da produção de alimentos. A colheita pode aumentar no Brasil quase 10%. Isso porque o Brasil tem recursos naturais abundantes, tem diversificação de produtos e o apoio de empresas como a Embrapa, que garante a excelência das pesquisas. Se o campo tem todo esse potencial, o governo precisa apressar as medidas de apoio a este setor, criando políticas que tragam ao agricultor um futuro mais certo. A vitalidade da economia de um país depende intrinsecamente da vitalidade do seu comércio, dos seus serviços e, sobretudo, da sua produção agrícola e industrial. Afinal, do campo é que sai o alimento para sustentar o abastecimento interno do país, o equilíbrio e a estabilidade para evitar aumento de inflação e também o superávit comercial no caso da exportação. Se algum elemento desta cadeia não funcionar, principalmente por falta de políticas públicas, o país não pode atingir o objetivo maior, que é crescer de forma sustentável, atendendo às necessidades básicas da população. Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, não somos só maiores produtores e exportadores de grãos, mas também de proteína animal. Somos os maiores produtores e exportadores. É o caso do frango, da carne bovina e da carne suína. Eu sou autora de um marco regulatório para os chamados sistemas integrados, e essa matéria é extremamente importante.
no nosso país, a maior parte da produção e da exportação está dependente do setor do sistema integrado, especialmente no caso da avicultura, da suinocultura, do setor de laticínios e também da fumicultura. São setores que têm grande peso na pauta de exportação. O projeto foi discutido com integrados e integradores e está sob a relatoria do senador Assir Gurgás, portanto, em muito boas mãos. Também fui autora de um projeto, já aprovado nesta Casa, que prevê que as cooperativas de crédito tenham acesso direto aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para baratear o custo do dinheiro. Aliás, preocupação que tem dominado o tempo da presidente Dilma Rousseff, que cobrou do sistema financeiro uma redução das taxas de juros, pois o objetivo deste projeto, que já está na Câmara, já foi aprovado, com a relatoria do senador Cacildo Maldaner, incluindo aí também os pequenos e médios empreendedores urbanos, neste processo de acesso ao crédito, usando os recursos do FAT, com a garantia dos títulos do Tesouro, para evitar qualquer risco para um patrimônio que é dos trabalhadores. Mas é também uma poupança que pode ser injetada na economia brasileira e, dessa forma, gerar mais empregos e mais desenvolvimento. Hoje é este o pronunciamento que faço para defender novamente, junto ao Ministério da Fazenda, essas medidas de socorro aos agricultores e, sobretudo, senador Mozarildo Cavalcante, a implementação do chamado Fundo de Catástrofe, que já temos isso sancionado pelo governo do ex-presidente Lula em 2010 e que isso poderá ser a grande solução para os problemas, como acontece agora com as enchentes na região norte, a sua região, embora no seu estado não tenha ocorrência, mas o Acre está sofrendo enormemente com as enchentes e também a seca na região sul do país. Muito obrigada. Pois não. Antes de Vossa Excelência sair da tribuna, gostaria de aproveitar para registrar a presença nas nossas tribunas dos alunos do quinto e sexto ano do ensino fundamental do Colégio Mendonça de Oliveira, da cidade de Lusiânia, Goiás. Sejam bem-vindos. Aproveitamos também para saudar os visitantes, os jovens visitantes, que devam aprender que a democracia continua sendo o melhor caminho para o desenvolvimento, para o crescimento, especialmente desses jovens que talvez alguns deles, meninas ou meninos, estejam aqui neste plenário usando também essa tribuna, quando estiverem adultos, desejarem entrar na política. Essa é uma atividade séria, decente. Parabéns a vocês. Obrigada, presidente Mozarildo Cavalcante.